Gente, hoje eu vou falar sobre A Mulher de Pés Descalços, da Scholastic Mukasonga, que foi o livro que me apresentou a obra dessa escritora, que é uma escritora Tutsi de Ruanda, que viveu a guerra quando ainda criança e que fala, né, o tempo todo que tem na composição da sua escrita as palavras da mãe. Enfim, e aí tem toda uma questão, porque ela escreve em francês, eu li em português. O francês não é a língua em que ela viveu essas experiências, então isso também aparece bastante no livro, né? Uma das coisas que me chamaram a atenção. Como é que é você escrever sobre uma experiência que foi significada, que foi comunicada, que foi experimentada em outra língua, em francês. Esse livro reconta, a partir de casos, o que foi a trajetória dessa mãe, o que era ser mãe em meio a uma guerra civil. A primeira coisa que me chamou a atenção nesse livro foi que é um relato acerca da experiência dessas pessoas que foram vítimas de uma guerra, elas são vítimas de uma guerra, mas o ponto de vista da vítima, ele não comparece. Aquele contexto ali de guerra, aquele contexto altamente violento, ele interfere em todas as decisões que são tomadas por essa mãe, mas é um livro, acima de tudo, sobre maternidade. Vai aparecer a situação de guerra quando essa mãe tem que escolher, tem que fazer uma série de estratégias para pensar onde é que ela vai deixar comida escondida, enterrada, fazendo uma trajetória de fuga, né? Dentro de uma trajetória de fuga, e ensinar para os filhos, olha, se vocês tiverem que fugir, mesmo que eu não esteja, ou se a gente tiver que fugir junto, vai ter comida aqui, aqui, aqui e ali, e de tempos em tempos trocar essa comida para que ela esteja sempre fresca. Ela vai trazendo, a partir de experiências concretas, o que era ser mãe e o que era ser filha nessa realidade de guerra. O primeiro impacto para mim foi esse. Não existe vitimismo, assim, nesse sentido que às vezes se dá a palavra, né, de, poxa, ser vítima está sendo usado para explicar tudo, né? Não, essas pessoas foram vítimas de muitas coisas terríveis, cruéis. É um livro muito forte, mas é um livro que me enganchou, porque em todos os momentos o foco é a experiência de ser mãe, a experiência de ser filha, a experiência de ser mulher numa comunidade completamente diferente da minha, uma realidade completamente diferente da minha. Então daí vem uma força muito grande, que não é só uma força no sentido do tema, né? A força que essas mulheres tiveram de passar por tudo isso, sobreviver, também tem isso, também tem esse tema, né? Mais claro, assim, no livro, mas tem uma força narrativa muito grande, fez com que eu me relacionasse com essas situações que são tão difíceis para mim de imaginar, né? Porque eu nunca vivi dentro desse contexto, não posso nem imaginar o que é viver dentro desse contexto. Essas memórias estão cercadas de afeto, né? Cercadas da construção da mulher que ela hoje é. Tem uma cena muito bacana em que ela explica a importância de uma casa, o que significa construir a casa com as próprias mãos, o que significa ter a casa numa determinada ordem, numa determinada disposição. E isso é descrito assim com uma riqueza de detalhes e sempre com um olhar pro afeto, né? Então eu me senti tendo acesso a uma outra forma de vida, não só no sentido da explicação assim intelectual. Eu leria A Mulher de Pés Descalços não só para ter acesso a uma cultura completamente diferente e para pensar em maternidade, para pensar no feminino, para pensar nas conexões que a gente pode fazer entre esse tipo de experiência e as experiências que a gente tem no nosso país, mas também para pensar em legado. Então esse livro, de certa forma, é uma obra que ela está escrevendo para a mãe. Isso está explicado logo no início do livro e o tempo todo te faz pensar em legado. Que tipo de legado eu quero deixar? O que de legado os nossos pais deixam pra gente? O que de legado a gente deixa para os nossos filhos? Será que eu ainda devo alguma coisa aos meus pais?
mas sempre num sentido que pra mim pareceu muito positivo, né? O que eu tenho a aprender com a história dos meus pais? Isso para mim é uma das coisas que é interessante. Eu leria para pensar língua, pensar pátria, pensar comunidade, pensar legado. E isso, né, é um livro que acho que vale a pena ler, assim, com cuidado, com carinho. São experiências muito fortes, são experiências de cenários traumáticos. Então, eu pelo menos tive que ir parando, eu às vezes tinha que dar um espaço de 2, 3 dias para voltar a pegar o livro, até aquilo ali descer, fazer algum sentido para mim, até processar aquilo de alguma forma. É um livro em que ela vai passar o tempo todo falando da dor dela diretamente, de como foi ruim para ela. É um livro em que ela vai contar o que houve de bom e de ruim em ser filha nessa situação. E aí a dor dela está presente, assim como as alegrias dela estão presentes. De certa forma, isso fez com que eu também pensasse muito sobre esperança. Não daquele lugar de que, não tem outro jeito, vamos ter esperança. Mas num lugar de realmente sempre vale a pena viver e seguir, né? Tocar a missão que nos está dada para tocar naquele momento, seja ela qual for, sabe? É isso.